Bem-vindos ao Magos CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso mercado é a Cris Machado. Ela que já foi gerente de experiência e parceira no iFood, Banco Real e várias outras empresas. É apaixonada por séries e por Pilates também. Muito bom, Cris. Brigadão por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Eu queria, para começar, que você contasse um pouco da sua história. Não precisa se aprofundar muito, mas conta ela inteira, desde como você caiu nesse mundo até hoje. Tá bom. E depois a gente vai aprofundando nos detalhes. Tá bom. Bom, vou contar minha história a partir da minha família, né? Então, sou Cristiane Machado, sou filha de Dona Eunice e seu Tarcísio, mãe do Vinícius, esposa do Rogério. Sou uma mulher negra de periferia, moro na zona leste de São Paulo. Comecei a minha carreira, assim como outras mulheres negras, no call center. Então, no call center do Banco Real. Trabalhei no Banco Real e lá passei por todos os cargos, né? De atendente, supervisora, coordenadora. Quando o Banco Santander comprou o Real, fui coordenadora da área de melhoria contínua, que é o início ali do que se falava de CX. Então, várias coisas a gente já praticava lá. Fui gerente de atendimento no Walmart.com e o meu último cargo foi como gerente de experiência do parceiro no iFood. Não, legal. Eu sempre gosto de entender, que é um negócio que me causa uma certa... Eu gosto de pegar que elementos são iguais ali, né? Porque assim, atendente de call center tem milhões no Brasil e a cada ano tem gente. Gente que continua na área, menos... E gente que era um atendente, consegue crescer na carreira, assim como você, e você já no primeiro emprego fez esse crescimento, falou, cara, alguma coisa diferente ela tem. Eu queria entender por que você conseguiu sair de atendente, foi subindo, o que você fez para conseguir isso? Bom, eu sou atriz de formação. Tá. E aí, quando eu entrei no atendimento, e aí era um call center banco, né? Então, era bancária ali. Era um atendimento de call center. Falei, bom, vou trabalhar 6 horas, depois eu faço teatro, né? Mas aí não tem, né? Eu falei, não existe vida depois do banco. E eu comecei a me apaixonar por aquilo, porque eu acho que tem uma relação entre o teatro também, né? O público, a experiência, teatro é pura experiência. E para mim essa coisa do atender, como que eu podia pensar todos os dias em fazer um melhor atendimento. E aí eu fui entendendo o cliente, então eu conseguia sentar com as minhas supervisoras e logo eu estava sentando com o coordenador e eu estava falando, olha, isso é mais legal, isso não é legal, os clientes estão incomodados com isso. E aí eu comecei eu era a pessoa também que eu sentava, eu chegava, tinha uma PA vazia, eu escolhi uma PA vazia do lado para eu poder ler as instruções. A gente chamava na época de MIs, que eram os manuais de instruções. Então, cada produto tinha a sua instrução. E aí, ele falava qual era o público-alvo do produto. E eu li aquilo, então, eu comecei a ser a pessoa que mais conhecia. Em 6 meses, pergunta, tira dúvida com a Cris. Você virou o oráculo dos produtos. Eu virei o oráculo dos produtos. E, claro, quando você vai fazendo uma coisa que você vai fazendo bem, você vai gostando. E aí, também, eu comecei a virar agora a gente vai fazer um produto novo. Na época, o novo, Internet Banking. Precisamos de alguém que coloque o cliente na sala, porque a gente quer vender esse produto, mas tem que ser como se fosse uma venda presencial, mas por telefone. Chama a Cris. E eu comecei nisso, a virar a referência de excelência do atendimento. Teve uma época que começou a fazer CRM, aí era assim, precisava fazer perguntas, e aí o pessoal tinha medo de perguntar, você tem computador em casa? Então eram perguntas ali mais detalhadas para aquele cliente. Põe a Cris para fazer, então era eu fazendo, a central acontecendo e eu tocando já um negócio novo, meu coordenador atrás de mim com o fone me ouvindo e eu gostando muito daquela plateia e daquela coisa, né? E aí me chamaram, aí me convidaram, porque aí eu sou muito curiosa. Me convidaram então para trabalhar como analista, trabalhando com as reclamações. E comecei a trabalhar tratando reclamação. E aí, assim, no começo tinha processo nenhum. Para cada caso, a gente fala, o que eu vou fazer? Vamos fazer isso. E sempre pensando, a gente tem que trazer satisfação. Ele tem que ficar muito satisfeito com a minha solução, porque ele já teve um problema. E agora ele precisa lembrar da solução. E eu tive a sorte de trabalhar no Real, que era um banco que só se falava em cliente. Centralidade no cliente. Isso era lá. 2000? Isso era 2000. Meu. Isso era 99 já. Cara. Tinha um quadro, os quadros de missão, visão, valores,
que a gente tinha em todas as paredes, e o centro tinha o desenho do cliente. Era o cliente. É que as pessoas acham que isso é comum hoje, ainda mais quem é de CX, ou de atendimento e tudo mais. Cara, não existia isso. Não. Ainda mais num banco, não é nem pensar. E esse era o diferencial do real. Eu falo hoje, o pessoal fala do Nubank, porque o no real não existia na mesma geração, assim. Porque, e era isso, assim. E aí o real, ele vira o quarto banco, né, do país, na época. A gente tinha Bradesco, Itaú, Bradesco e Itaú, no Brasil. Não, Banco do Brasil? Banco do Brasil. E aí tinha o real como o disruptivo, assim, aquele que cuida do cliente. Então a gente só falava de cliente. Logo, eu tava, assim, eu curtia isso. E aí, eu lembro uma vez que veio uma vaga que era de melhoria contínua. E aí precisava de umas coisas lá que eu li. Falei, meu Deus, não entendi nada. Só que a pessoa que estava contratando, eu tinha trabalhado com ele também, fui analista de fraude. Fazia investigação de fraude lá, quando começou também a parte de fraude. E aí eu falei pra ele, eu queria fazer isso. Porque quando eu li o que era uma vaga de analista de melhoria contínua, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque eu fazia as coisas, né? Isso da gente pensar na satisfação, mas eu não tinha nome, eu não tinha bagagem para aquilo. E aí ele falou, eu falei, mas precisa disso aí que você tá falando? Aí ele falou, precisa, Cris. Eu falei, tá bom. Aí eu decidi, então eu vou voltar a estudar. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão da qualidade. E lá, aí eu comecei a ver muita coisa relacionada, né? Só que ainda muita coisa falando da indústria, né? Então tinha muita ferramenta, muita metodologia e muito focado na indústria. Mas eu via claramente que existia uma relação entre aquilo que estava ali para a indústria, um Kanban, por exemplo. O professor ensinava o Kanban físico ali. Mas eu acho que dá para fazer isso em serviço. E aí eu fui fazer outra pós de administração de serviço. Porque aí eu queria entender como eu trazia isso e trazia para o serviço. E claro, aí já eu terminei essa pós-gestão da qualidade assumindo uma cadeira de melhoria contínua com a entrada do Santander, quando o Santander compra o real. E o lema era o melhor dos dois bancos. Então, era isso que eu precisava fazer. Eu precisava conseguir entender o que eu que já era especialista ali no real, entender o que tinha no Santander e o que a gente podia entregar de melhor. Porque, imagina, o Santander era um banco que veio de diversas fusões. Uma grande que era com o Banespa. Então, vem de um banco que não tinha essa centralidade ali no cliente de fusões. Então, a gente sabe que as fusões são doloridas. E aí, funde com um banco real que era sólido de processo e de marca. Então, ele tinha uma marca muito forte. Os slogans era o banco da minha vida, fazendo mais que o possível. E tem essa fusão. Então, a gente precisava manter, né? O cliente não podia sentir essa diferença. E aí, eu começo a tocar a área de melhoria contínua, o que eu tinha NPS para olhar, só que o nosso NPS era a cada 4 meses. Eram 3 análises por ano, porque era aquele negócio grande, né? De entrevista por telefone, comparativa e tal. Então, a gente só tinha resultado a cada 4 meses. Aí eu usava o CSAT e as reclamações de Banco Central para poder ter uma ideia de como, provavelmente, esse indicador de fidelização, né? De fidelidade, mas que está totalmente correlacionado com a satisfação. Então, se eu tinha pistas aqui, se ele ia trazer um NPS positivo ou negativo, se tinha alguma tendência ali de mexer. E eu era responsável por a melhoria contínua dos canais de atendimento, que era o saque, o atendimento por telefone, o transacional, o internet banking e o autoatendimento, os caixas eletrônicos. E aí eu começava a trazer. Aí era a VOC, né? Também não tinha esse nome. Sim. Não tinha esse nome, mas era a VOC. A coletar isso, né? Das reclamações do próprio Banco Central que a gente tinha. E o que eu precisava fazer? Os planos de ação para a gente melhorar aqueles pontos. Era realmente para melhorar, porque a gente não podia perder ali os clientes.
também a ouvidoria, porque eu estava bem no momento que tem a criação da lei do saque, que mexeu com a gente ali, sacudiu, jogou no chão. Em 4 meses a gente teve que colocar uma operação completamente diferente no ar. Então, todas essas coisas de voz do cliente, eu juntava e toda semana reportando e falando com todas as diretorias. Porque eu falo, call center, ele não é causa, né? Ele é efeito. Então, tudo que acontecia... Batia lá. Passava por lá. E aí, naquela época, sabiamente, a ouvidoria falava assim, não, tem que passar todos os responsáveis. Se a gente olha, toda reclamação é de atendimento. Não, mas é de atendimento, mas assim, ele tá reclamando de que produto? Então, o produto, cartões, também tem que sentar e tem que discutir. Vocês estão envolvendo o motivo do contato e não só... Exatamente. Então, a gente olhava para a causa. E a gente olhava as causas e o trabalho era sempre olhar para a causa e negociar com as áreas de produto como que a gente conseguia, primeiro, resolver na causa raiz. E se não conseguisse na causa raiz, como é que eu conseguia, então, fazer com que o atendimento fosse algo que blindasse para essa reclamação não virar um bacen. Então, a gente era... a gente, chamava de rede mesmo, né? Aquela rede de proteção pro atendimento. E para isso, eu preciso da autonomia. Sim. Eu preciso que o call center tenha processos muito claros, que eles saibam o que fazer. Então, eu preciso treinar as pessoas e eu preciso que elas estejam motivadas. Porque, muitas vezes, eu falo assim, gente, mas por que tem essa reclamação? Agora a pessoa tem autonomia para fazer isso. Ih, Cris, mas eles não estão achando legal fazer isso, não. E aí, eu tinha que sentar no meio da operação para poder entender, porque às vezes o que a gente colocava como, nossa, isso vai ser sensacional, a cliente vai adorar. O operador falava, imagina, eu não vou nem falar isso para ele, porque ele não vai gostar. Tá com vergonha de falar. E aí, a gente tinha que entender, ora, a gente estava errado mesmo, falava, beleza, tem outro jeito, vamos fazer de outro jeito. E aí, pegava o que a operação trazia para fazer de outro jeito. Ora eu precisava convencer eles que sim, aquilo ia dar certo. Ou, vamos testar então, vocês fazem, aí vai me dando e a gente vai fazendo ajustes finos. Então, era isso que eu fazia, assim, fiz por 3 anos nesse momento, que assim, um momento caótico, né? Porque a gente teve a integração primeiro interna, e aí depois a gente passou pela integração realmente externa, que... Aí mudou, né? Por enquanto, teve um tempo que a gente ficou real estudar, aí não, virou tudo... Só queria fazer uma pergunta antes de falar da integração, que eu acho que é legal. Da onde você tirou essa ideia no começo de carreira? Primeiro, de ficar, eu chego lá e fico lendo o manual, coisa de maluco, ninguém faz isso. Segundo, tava os problemas, eu me empolgava com os problemas, aí eu saía falando com o gerente, com o supervisor... As pessoas, geralmente elas entram numa empresa, elas já criam um monte de barreira na cabeça delas. Não, aqui eu vou entrar, então eu tô para atender, não vou fazer mais nada. Aqui eu não posso falar com fulano, só com ciclano, então eu vou fazer isso. E você meio que foi quebrando tudo que não podia, mas de uma maneira muito boa. Mas de onde veio isso? Eu tinha uma ideia que eu via assim, as pessoas falavam assim, quanto tempo falta para me aposentar? E o teatro, você não pensa nisso. Quando você pensa em ser ator, você pensa em trabalhar o resto da sua vida. Tipo, você pensa em estar bem para com 90 anos... Poder estar atuando. Exatamente. Porque o prazer é esse. Então, para mim, a visão de trabalho é diferente. Tipo, eu quero me aposentar, tá? Sim. Mas a minha visão de trabalho... Eu preciso me divertir com o que eu tô fazendo. Então, eu preciso começar a fazer um negócio e eu preciso ver aquilo de forma divertida. E nada mais divertido que você dominar o negócio de você... E aí, eu tenho essa questão de liderança, né? De ser... Tanto que a primeira vez que eu fui convidada para um processo seletivo de supervisora, não fui eu que levantei a mão. Foi assim, minha supervisora falou... Tipo, chamou, filha, vem cá, você já é supervisora. Exatamente, você tem potencial, você tem liderança, eu juro. Eu tava ali, assim, agora... Empolgadaça, pilha. Empolgadaça, pilhada, e eu acho que tem essa coisa mesmo de senso de dono, de gostar do que tá fazendo, de querer fazer o melhor. Então, eu sou daquela que fala, às vezes a pessoa não perguntou, mas eu vou falar, porque... Gente, tem uma vez minha gerente falou, né, a menina falou pra ela assim, tem 3 dias que o bebedouro tá quebrado. Ela falou, então a culpa é sua. Se você tivesse me avisado no primeiro dia, ele já tava consertado. Que tem 3 dias pra consertar. Exatamente. Na minha cabeça é sempre isso. A gente... Se eu tô lá, eu tô cuidando, eu tô fazendo, eu tô sinalizando.
E aí começa a ser muito natural, né? Eu lembro das minhas amigas falando, ai, mas não chama o pessoal para atendimento para reunião. Eu me chamam todas, porque eu também vou lá e eu não vou ficar quieta. Eu vou falar, nossa, que lindo, pá. Ou com aquela carinha assim, né? Muda. Falar, muitos dos meus analistas, ai, Cris, mas você não me leva para reunião. Eu falo, eu vou te levar quando você estiver preparada, porque para você chegar na reunião e ficar muda, porque tem medo de falar numa reunião. Ou para você chegar numa reunião, falar uma besteira e se queimar, não. Quando você estiver preparado, eu vou. Ou eu te levo até você fica muda, você vai entender ali e aí você vai ver se realmente eu acho que você não está preparado ou você realmente não está preparado. Então a gente vai fazer uma preparação e você vai. E aí sou essa pessoa que vou fuçando, eu tenho muita curiosidade. Você falou de manual, eu leio manual. Meu filho lê manual. Fala, a primeira coisa que eu falo... E olha, o povo de CX precisa ler o manual. A gente não quer que o cliente leia o manual. Então, a primeira coisa, chega um brinquedinho novo, né? Eu adoro os eletrodomésticos. Aí chegam os eletrodomésticos, a primeira coisa, abre com muito cuidado a caixa, porque eu também não jogo a caixa fora, e abre e lê o manual. Olha, evita tanta coisa, o manual tem tanta coisa. Eu tenho certeza, mas eu não leio. É impressionante. A gente gasta tanto, vamos fazer comunicação, vamos organizar o cliente, vamos ensinar o cliente. Eu faço o caminho mais exótico possível. Não, vou pegar um pedaço de um vídeo aqui que fala disso, aí mostrou não sei o quê. E eu faço umas combinações meio malucas, cada vez de um jeito. Mas legal. Não, e um ponto bacana que você falou é, quando a minha supervisora me chamou para ser supervisora, basicamente eu já era supervisora. Então as pessoas ficam esperando, não, então eu vou ficar sentado aqui esperando. Ao dia que alguém me fizer uma promoção, ao dia que alguém vier me implorar para ser alguma coisa, aí eu vou mudar minha atitude. Você não. Você já tinha atitude toda, a pessoa falou assim, olha, não tem nem como eu te segurar onde você está. Não é que eu tive uma sorte de ter uma oportunidade, é que não tinha como não virar aquela outra coisa. Eu falei que eu nunca mudei de empresa para ser promovido como algumas pessoas fazem a sua carreira, né? A minha carreira sempre foi, eu fui promovida, e eu fui promovida porque é isso, ou eu já estava muito além, fazendo muito além do que a minha cadeira já pedia, ou eu já tinha criado a oportunidade. Então, assim, a questão do tempo que eu trabalhei com fraude, na verdade, também eu estava tratando uma reclamação, e aí eu falei assim, nossa, tem um cliente dizendo que um dinheiro foi para conta de outra pessoa que ele não reconhece. Aí a menina falou, eu também tenho uma aqui. E quem é o destinatário? Era o mesmo destinatário do meu. E daqui que eu vou tratar esse caso? Juro. Já descobriu? Virou uma área de 40 pessoas. Caramba. Começou com isso. Eu tratando, assumindo. Então, já que eu vou tratar essa, eu já trato essa. Assumi aquilo. E aí, comecei a descobrir um monte de coisa. Daqui a pouco, eu já estava falando com gente no banco que ninguém sabia que existia. A gente sabia que tinha uma diretoria de auditoria, mas eu descobri que tinha um núcleo de prevenção, inteligência à fraude. E daqui a pouco, eu estava no meio da reunião. Eu, analista, tá? Entendi. No meio da reunião, com todos esses caras. Uma galera pesada e você lá. E eu contando... Cara, o que tá acontecendo é isso, ó. Tá acontecendo isso. Aí eu já tinha mapeado. A gente tinha autofraude, a gente tinha fraude de autoria conhecida e a gente tinha uma fraude que era já de quadrilha. Que todo esse movimento, né, que continua, né, até hoje, golpes, não sei o quê. Que a gente não... Que ninguém... Assim, existia uma coisinha ali, né, preventiva, tal... Mas ninguém sabia que o negócio colocou luz para aquilo. E foi isso. Quando eu peguei um caso, daqui a pouco peguei um caso, daqui a pouco... E era... Aí daqui a pouco isso já teve que virar uma área, e a gente já criou uma área com 40 pessoas que começou a fazer a análise, né, das compras ali e ligar para ver se era confirmado ou não. Aí já entrou sistema de rede neural, que é um pouco do que a gente tem hoje já aprendendo algumas. Então, a gente contava, às vezes, para o sistema, ó, o golpe está acontecendo dessa forma, e ele já começava, então, a falar... A identificar padrão. E identificar padrão. Então, vê se isso daqui e aí esse meu time já conseguia... E aí a gente... Muito mais rápido descobrir. Muito rápido. E a gente já criou... Aí já virou criar processo de como que a gente, então, não impacta a experiência do cliente com isso, com crédito em confiança. Ah, tem um negócio na minha conta, não reconheço.
tá aqui o dinheiro, vou investigar. Depois, se for o caso, a gente tira, mas você já tá com o dinheiro aqui na mão. Então, também virou um case na época, assim, que ninguém fazia isso. Era assim, desconfia do cliente primeiro, né? Sim. E a gente criou isso, e aí tinha, o pessoal, não faz porque tem risco depois de não conseguir. Gente, o brasileiro não parece, mas são honestos. Então, a gente tinha 97%, a gente recuperava, esses 3% era muito mínimo, assim, diante do que a gente recuperava e diante exatamente da experiência que ele tinha. Aí, imagina, você tem um problema no seu banco, acontece isso, na hora, resolvem a sua vida. Você vai largar de banco? Você confia no banco, claro. Pra sempre. Você sabe que minha mãe era fã do Banco Real, né? E aí, depois ela nem tem mais banco conta no Santander, mas ela sofreu muito. E ela, por anos, reclamou da mudança. Eu ia te perguntar, antes da gente mudar de tema, quando depois você contou que teve toda a junção, de repente, pum, juntou. Não conseguiu manter toda aquela cultura, todo aquele... Não, muito difícil, exato, né? É difícil. Assim, primeiro que era uma cultura do real ali de 7, 8 anos, né? Muito forte. E o real tinha uma visão muito centrada no cliente. Tá. Por exemplo, coisas que a gente tinha muito diferente. O real tinha umas 20 bandeiras de cartões. O real não, o Santander. O real tinha 2. Um Visa e um Mastercard. Por quê? Cara, o cliente só precisa de 2. No Santander, não. Tinham várias, mas aí tinha o Ayrton Senna, ou não sei o quê. Porque cada produto pensava o produto. E aí, quando pensa o produto, não pensa o cliente como um todo. No Real, eu era apaixonada por esse projeto. O pessoal do telemarketing ligava. E não ligava para oferecer produto. Ele ligava para perguntar qual é seu sonho. E aí ele fazia uma entrevista de uns 10 minutos. Caramba. Listando o sonho das pessoas. E aí depois falava assim, então... Para esse sonho, eu tenho esse produto. Aí é outra coisa, né? Outro mundo. Porque, claro, o Santander eu fiquei 5 anos no Santander. Então, e aí tinha o quê? 2, 3 anos que realmente a marca ficou diferente. Então, peguei o comecinho ali. Quando eu saí, a gente já estava entregando um NPS bem perto do que a gente tinha do real, né? Hoje eu sei que já subiu, já estão muito melhores e tal. Mas foi muito melhor o NPS. Talvez a forma de me... calma. Não vamos entrar nesse detalhe, mas ok, beleza. Mas eu acho que assim, não... Se tivesse realmente sido muito ruim, não estaria até hoje, né? Então, não, acho que tem uma grande evolução, não posso falar pro que é hoje, mas que o choque cultural foi muito grande, e principalmente disso, assim, de sair de uma empresa centrada no cliente para uma empresa centrada no produto. E é difícil convencer quando as pessoas têm essa convicção, né, do produto, de que, olha aqui, talvez não é imediato, né? Porque, por exemplo, quando você tem essa visão de produto, algumas coisas você tem retorno imediato. Você lança um produto hoje, amanhã esse produto já tá te rendendo X. Sim. Quando você tem no cliente... mais a longo prazo, demora. É a longo prazo. E outra, você tem que... Tira o ego do produto, né? Você vai ver o resultado final do banco. Você pode até ver onde você está contribuindo. E aí, às vezes você é menos... pro outro ser mais, porque o resultado no final cliente, vai ser maior. Mas daí você ser menos, você não quer, entende? Então, sim. Então, assim, é difícil porque lida o ego, as áreas. Egos diárias, enfim. E aí, eu acho que isso é muito ruim, né? Porque são os silos, os departamentos, ou colocar aquilo, né? Que CX é um departamento. Não, gente, a experiência tem que estar no marcado em todo mundo. Todo mundo. Perfeito. E como é que foi o Negros do CX? De onde veio? Por que veio? Porque assim, eu olhando de fora, tá? Eu falo, cara, o CX já é um nicho. Aí você pega mulheres negras para fazer mais nichado ainda. Por quê? Qual que é a motivação disso? Olha, eu vou contar a minha história, né? Claro, Somos 3 fundadoras, cada uma tem uma história, mas a minha história no fim do ano de 2021, eu
2022. 2024, que a gente tá agora, é 2022. Eu tava na festa do grupo de afinidade do iFood, que é o Orgulho Negro. Tá bom. E aí eu vi várias pessoas negras ali, e aquilo, naquela hora, eu falei assim... Gente, por que quando eu vou nos eventos de Customer Experience não é assim? Por que os eventos não tem? Por que toda vez que eu entro em contato com algum conteúdo de Customer Experience, não existe pessoas negras? E aquilo me deu Começou a te incomodar. Um incômodo, juro, no dia da festa ali. E eu falei, bom, eu tô nesses espaços. Eu preciso, então, provocar alguma coisa para trazer outras pessoas para esses espaços. Tá. E eu comecei a conversar, falar sobre isso em alguns... Eu comecei a ser chamada e falar, então, por que não traz? Você começou a palestrar. Isso, eu já tava fazendo, já tinha o curso da CS Academy. Tá bom. Ah, você é professora da CS Academy. Sou professora Legal. da CS Academy. Aqui, então. Esse curso da CS Academy tem mais de 20 mil certificações, então... Aonde eu vou, as pessoas me conhecem. Toda vez que eu chego no evento, as pessoas me conhecem. Eu recebo mensagem sempre no LinkedIn. E algumas mensagens nossa, primeira vez que eu vi uma pessoa negra falando de Customer Experience. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. E, claro, o universo começa a conspirar. E uma pessoa falou assim, fez o curso da CS Academy e falou, vou aqui. Você não tinha falado nada com ela? Não conhecia. Ela fez o curso. O curso é gravado. Tá bom, então, tá bom. Assim, tá sim. Ele assistiu e ele me mandou uma mensagem. Olha, talvez seja muito ousadia da minha parte, mas eu criei um WhatsApp com pessoas negras de CX e eu queria te convidar para participar. Nossa, casou com o que eu tava. Agora. Aí, já aluguei o Davi, né? Falei, Davi, vamos marcar uma reunião, quero conversar com você. Aí, o Davi, 3 horas de reunião. Que eu quero montar a comunidade, eu quero fazer isso, já... Vamos pegar os dados das pessoas. Davi, sabe por que eu criei esse negócio? Tô até tentando... Gente, o Davi é um fofo. Good vibe. Tranquilão. Ele é estagiário. Ele começou na área de Legal. E eu já falei com a Karen do X pra Minas Preto, que aí falo com um, com outro. Aí a minha amiga falou assim, você conhece a Karen? A Karen começou a empresa dela, que hoje é uma empresa, como uma comunidade, desse jeito que você tá falando. Tá. Fala com ela. Não conhecia a Karen. Karen, mandei uma mensagem no LinkedIn. Karen, a Karen de outra área, ou não? O X. A UX, Karen é de UX. Tá bom. Aí a Karen pegou, me contou e assim, o que eu preciso fazer, como que eu crio a comunidade, como começa tal, o que você passou, né, que você poderia não passar, enfim. E aí, só que nesse meio tempo, lá no WhatsApp, que a gente tinha o grupo lá de WhatsApp, que tinha umas 50 pessoas, 2 das meninas falaram, Cris, vai ter o Grupo Mulheres do Brasil faz um programa de aceleração para mulheres negras e vai ter uma edição nova, se inscreve, é maravilhoso, incrível. Ai, gente, falei, já tô cansado desse negócio de aceleração pra gente preta que não dá em nada. Não, você vai ver, você vai gostar. E, assim, é um negócio incrível, maravilhoso. A gente vai na sexta-noite, depois a gente passa o sábado o dia inteiro. E aí vem mulheres incríveis, Rachel Maia, todas falando. Aí, gente, cadê a Maria e Loá, que foram as meninas que eu também conhecia no WhatsApp? Cadê que eu quero conhecer? Encontrei com elas e eu falei para elas, na hora, vamos montar uma comunidade de mulheres. Porque mulheres negras, a gente tem essa questão do ser única, é uma coisa muito forte. Então, em cargos de gerência hoje, pelo último censo ali acho que é, depois eu vou lembrar o nome, não é PNAD, é o outro. 2,5% de mulheres negras em cargos de gerente ou acima. Isso quer dizer que a gente é uma em cada empresa. Sim. A gente tá sozinha. Lá no iFood, nós éramos mais pessoas negras na área de CX. E não faz muito sentido se você vê que 70% das pessoas do call center são negros. Então, tem alguma coisa errada. Porque se a base, se o início é tão grande, como é que afunila tanto? Por que afunila tanto? E eu não tenho dados de CX, tá? Já pedi aí, já entrei em contato com algumas associações, mas não me respondeu. Eu sei que vai rolar, talvez, alguma coisa esse ano. Mas pelos eventos, que aí sim eu vou em eventos há muitos anos, assim,
Agora você tem uma ou outra mulher nos últimos 3, 4 anos, mas era totalmente dominada por homens brancos. E aí você tem uma outra mulher branca e a gente continua não tendo as pessoas. E pra mim isso precisa mudar. Então, mulheres a gente é a base da pirâmide, a gente tem necessidades. Então, assim, a gente é uma persona específica. Bem específica. Tá. E que tem necessidades muito específicas. Dentro de CX, eu acho que a gente é essa persona que vem da base muito assim, né? Até porque mulheres também no atendimento. Na minha, eu fui a primeira turma que o banco contratou que tinha homens, porque o atendimento do Real, lá em 1997, era só mulher. Tá. E ainda peguei clientes reclamando, porque era assim, da época da telefonista. Então, eram mulheres falando. E aí, essa coisa do servir tinha que vir de uma mulher. Ah, tinha cliente reclamando que eram homens. Que eram homens, que agora tinha homens atendendo, Entendi. assim. Então, se a gente é muito, né? Assim, tem essa história. Tem essa história no call center, né? De realmente ser, eu acho que o porta de entrada, de começo de trabalho é muito grande. Uhum. E aí sim você encontra ali na base uma diversidade enorme, só que a gente tem que falar de diversidade e inclusão, porque quando eu mantenho nos cargos menores, operacionais, as pessoas negras e nos cargos estratégicos, as pessoas brancas, a gente tá falando que é racismo estrutural. Estrutural e estruturante, né? Porque vai se mantendo essa mesma lógica. Essa mesma lógica. Eu tô há 25 anos na área de call center, né? Olhando aí dentro da coisa de atendimento. Tá. Deixa eu entender. Você, particularmente, ou você ou alguém muito próximo de você, nessa sua carreira, você teve muitos momentos de preconceito? Você? Tive. Porque, também, de novo, as pessoas que estão mais jovens, talvez vejam um mundo completamente diferente. O mundo mudou muito de 10 anos pra cá. Muito. Mas de você, então conta aí. Eu falo, que bom que mudou. Que bom que às vezes, hoje, algumas meninas falam assim, eu não sofri. Eu sofri, sofri inclusive daqueles que me impediram de crescer. Teve o primeiro, tá? Vou contar o primeiro, mas tem outros. O primeiro foi, eu era essa analista que sabia tudo, que falava com todo mundo, não sei o quê. E aí surgiu uma vaga de analista na área de produtos, que cuidava de produtos do call center, desenvolvia os produtos para o call center, e que era o nosso terceiro nível. Então, era a minha carreira, né? Tá, sair dali o próximo passo. E ir pra lá. A minha gestora, que era uma mulher negra, que também isso é raro, as pessoas sempre falam, nunca tive uma pessoa negra. Ainda mais naquela época, né? Isso. Sim. A primeira coisa que ela falou assim, Cris, surgiu uma vaga pra área de produtos, é a sua cara. É você. Então, eu vou lá falar com a pessoa pra te colocar lá. Aí, beleza. E eu, assim, super tranquila, porque eu era aquela unanimidade ali, né? E aí, ela volta e ela fala, preciso te falar uma coisa. E o quê? Ele disse que você não pode... se candidatar? Não pode ir pra lá, porque você não poderia representar o call center numa reunião lá na sede. Porque você não se veste bem. Que eu não me visto bem. Mas você era muito artista? Você vestia umas roupas meio exóticas, não? Tá. Assim, primeiro, não sei. eu era analista, ficando no participar de reunião, não sei o que, tava lá dentro, né? A gente no call center, o pessoal não vai chiquérrimo. Não tô falando chiquérrimo. Não, era normal. A roupinha normal, igual aos outros. Tá bom. Nada fora. Então, aí... não é sobre a roupa, né, que ele tá falando, assim, eu não representar exatamente isso, assim, uma mulher negra não representa a empresa numa reunião, porque... E aí, assim, troquei o guarda-roupa, não adianta de nada, né? Você fez vou colocar umas roupinhas mais... Troquei. Não, eu lembro na época, eu falei pra minha amiga, me fala onde vende, assim, as roupas das irmãs da igreja, sabe? Pra ficar... Aquela roupa. Sainha até a Isso, saia no joelho e tal. Fechado, terno. E aí era isso. Gente, eu não tô preocupada com a moda. Sim. Então eu vou, pelo menos, colocar assim... é terninho, né? A cara de bancário, né? Agora, não nem sei que cara tem, mas antes era isso, né? O terninho, o blazer. Tá bom, vou lá, compro tudo isso.
Mas não é, nunca foi sobre isso, né? Nunca é sobre a roupa. E aí, já num outro momento de carreira, como coordenadora, tipo, batendo no norte, todos esses resultados relacionados à experiência do cliente e a tudo, a minha avaliação de desempenho foi para falar do quê? Do meu cabelo, que eu precisava usar o cabelo, na época eu usava ele comprido, Tá. que eu tinha que usar ele mais curto, que eu precisava usar uma unha nude, uma maquiagem nude, e aí a pessoa foi me falando, eu falei, só uma pergunta, qual a minha avaliação de desempenho? Meu profissional, que eu tô entregando, tá bom? Não, tá ótimo, você é a próxima executiva daqui, todo mundo falou que vai te tornar executiva. Eu falei, então você volta lá e diz que tudo isso, então, é racismo. Porque falar, e aí assim, porque você é muito sexy. Gente, falei, você jura mesmo? Eu tava aí eu já tinha feito 2 pós-graduação, um MBA, 5 anos estudando direto. Vocês acham que eu tô gastando todo o meu dinheiro... Quer investindo porque... Era super caro, hoje é muito mais barato, mas era muito caro o curso na época. Eram poucos, era mais inacessível totalmente. E principalmente pro meu padrão, né? Uhum. Então, assim, eu gastava ali 20, 30, 40% da minha renda para investir em formação. Fora o que eu tava ralando ali para poder entregar. Se diferenciar dos outros. E aí você vem me falar da minha avaliação de desempenho, que é a roupa, que é a unha que tem que ser... E assim, e por que não pode ser colorido? Porque também tem essa coisa, assim, mulher preta não pode ser colorida, tudo você é exagerada. E aí vai pra questão da sexualização. Eu falei, então, mas aí você volta, porque vocês estão falando de sexualização de corpos negros, vocês sempre olham mulheres negras como mulheres sexuais. Porque... isso tem a ver com o período da escravidão. E, não só que assim, isso acho que era 2012, por aí, 2011. Eu também não tinha essa liberdade de falar de racismo que a gente tem hoje. Quando você sentiu a virada? Porque chega uma época também, que ótimo, não tô... que você começou a ser valorizada por ser negra. Ou você não percebeu isso? Não, eu acho que é isso. Ou quando que ficou menos, então, a diferença? Ou quando que mudou, ou não mudou até hoje? Eu acho que hoje... que tem uma coisa assim. Hoje, por exemplo, alguém não falaria isso desta forma. Tá bom. Mas tem o racismo velado. Tá. A pessoa te ignora na reunião. Então, você tá ali numa reunião, e aí... todo mundo fala, quando ela presta atenção e quando você é ignorada. Tá. A pessoa ignora o seu diploma, as suas competências, a sua história. Então, já vi, assim, a pessoa fala assim, então eu fiz MBA no INSPER. Aí eu falo, eu fiz MBA no INSPER. Aí, tipo, tá bom. Pera. Você disse que ainda hoje você acha que tem, é muito mais velado, mas ainda tem? Tem. Gente. Todo dia. Todo dia. Nos melhores lugares. Que inclusive, eu sempre falo, gente, não dá pra você... A gente tá num país racista, não dá pra achar que existe empresa que não existe racismo, porque não existe a empresa, né? Existem as pessoas. As pessoas são racistas. Cris, olhando do outro lado, tá? Eu sou zero engajado nessas pautas, então, sendo super transparente. Pra mim, eu não sei quando, tá? Mas acho que pra 2016, 17, 20, não sei quando, até por isso que eu perguntei. Uhum. Teve uma inversão, que é positiva, que até virou ao contrário. Quantas pessoas... Não sei, eu vou te falar assim... Eu tô dizendo assim, uma pessoa completamente de fora olhando a coisa. Pensa, você, na sua história, com quantos pares em cargos de liderança você tinha que eram pessoas negras? Que eu nunca tive muita história em corporativo, tá? Tá. Eu sempre empreendi, então nenhuma, assim, nunca... Sim. O próprio evento, né? Eu tava falando pra uma pessoa, eu falei assim... não tem, né?
trouxe essa provocação. Porque eu acho que, assim, primeiro precisa ter esse despertar de que existe. Porque quando a gente acha que não existe, parece que então não tem problema. Vou falar aqui, tenho chance de falar besteira, tá? Mas eu vou falar como é que eu penso a coisa. Sim, existe o preconceito. Ele é histórico, como você falou, podemos dizer que é estrutural, tá bom? Ele existe. Mas você vê que em países como o nosso, ele se mantém muito mais longe do que em outros países. E aí eu vou te dizer por quê. A mobilidade social no Brasil é muito difícil. Exatamente. Então não é nem só por ser negro. Eu não consigo dizer o quanto é sim ou não, tá? Mas uma pessoa de classe baixa, ela tem muito menos chance de subir na vida do que as outras pessoas que já vêm num outro nível. Isso porque a gente tem um monte de regra trabalhista, um monte de lei, um Estado pesado e toda essa burocracia que a gente tem, que você pega às vezes uma pessoa daqui, coloca em outro país, de repente o cara começa a ganhar dinheiro como pedreiro, não sei o que, ele compra um negocinho, monta um negócio e boa, fica rico. Você fala, pô, caramba, por que ele nunca conseguiu fazer por 40 anos lá e quando ele veio pra cá velho, conseguiu fazer? Alguma coisa tem de errado, né? Então, eu acho que isso ajuda... Não é só o fato das pessoas terem preconceito. Porque no fim do dia... vamos lá. Eu penso assim, as pessoas, elas querem dinheiro. Então, se eu tenho uma empresa e eu preciso contratar 2 pessoas, e aí eu quero ganhar dinheiro. Se uma é azul, a outra é amarela, a outra pinta o cabelo metade de uma cor, metade de outra, eu quero alguém que produza melhor e ganhe dinheiro. Então, óbvio que vão ter pessoas que vão ser preconceituosas e não vão querer contratar. Mas vão ter outros que querem ganhar grana. E quem contrata a melhor pessoa, ela vai ganhar mais dinheiro, vai crescer, vai contratar mais gente daquele, né? Sem se preocupar com isso e vai começar a dar dinheiro. Então, o que eu vejo no Brasil é que a gente tem empresas muito engessadas, as pessoas que estão no topo estão lá sempre, porque as regras não permitem que isso aconteça. De novo, eu trato como coisas separadas. Então, o racismo existe, mas a não mobilidade atrapalha muito as pessoas não conseguirem chegar em algum outro cargo. Tudo que você falou faz sentido. Tá. Quando eu digo estrutural e estruturante, é porque, sim, né, a gente foi o país que durou mais anos a escravidão. Foi o país que teve leis para que, e quando acabou a escravidão, simplesmente falou, traz o pessoal da Europa para embranquecer o país. Tinha leis, existem leis para isso. Bom. E aí, existiam outras leis exatamente para que o negro não se movesse, de não poder estudar, e ainda a lei de vadiagem para aprender. Então, assim, tem esta parte que foi estruturante para que, além de, depois de deixar de ser escravizado... Ainda seguraram muito tempo para poder... Segurasse para que não fosse. Isso eu concordo, perfeito. Então, beleza. E aí, quando você vai olhar para social, a maioria das pessoas pobres são exatamente os negros. Perfeito. Porque você tem que ter gerações e gerações para você conseguir. Se travaram uma geração... Vai demorar mais tempo. 400 anos, vai demorar mais tempo. Só que o problema é que esta cultura ainda se mantém. Porque quando eu não sou promovida, mesmo com todas as qualificações, porque a pessoa diz que eu não representa, ela me atrasou. Nesse lugar que você contou, essas 2 passagens que você contou, perfeito, concordo com você. Então, e isso acontece. E aí tem uma outra coisa. As pessoas vivem nas bolhas dela. O que acontece? Você indica seu amigo. Quem são seus amigos? Eu não Quem tenho. estudou com você. Quem estudou com você. E quem teve acesso à sua escola foi uma pessoa perfeita. Algumas pessoas eu falo assim, qual é o sucesso dessa pessoa? A pessoa é ótima, sensacional. Mas o melhor sucesso dela é os amigos que ela tem. Porque o amigo que essa pessoa tem levou ele para uma empresa, levou ele para outra, não sei o quê. E esse cara tá convivendo sempre ali. Com pessoas muito... Mesmo que ele não seja muito bom, ele conhece muita gente muito boa que alguém vai puxar de alguma forma. Exatamente. Bom, isso eu concordo. E esse é o estruturante. Porque é como se existisse um pacto, né? A gente fala, não é um pacto, alguém sentou na mesa e fala, vamos só contratar pessoas brancas? Não é esse, não existe isso. Mas isso acontece. Então, eu concordo com tudo isso com você. Perfeito. O meu único ponto é que se o Brasil fosse um lugar mais livre, que tivesse uma liberdade para as pessoas poderem trabalhar e ganhar dinheiro, o que não acontece hoje, você vê pessoas negras saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, ficar 2 anos lá, de repente, ou sei lá, qualquer país. Pô, cara, poxa, tem uma caminhonete, uma casa, como é que esse cara fez tudo isso? E aqui ele não consegue. Porque, porra das regras... Aqui a gente tem essa questão da concentração de renda muito forte, né? O dinheiro tá na mão de 1%
de uma nata. E aí, o ponto é esse. Esse 1% acaba privilegiando pessoas que são iguais a eles. E não são pessoas pretas. Porque exatamente isso, essa estrutura distanciou a gente e colocou. Ah, não tem apartheid aqui, né? Não teve apartheid aqui. Formalmente. Formalmente, mas existe. Sim. Então, aí você tem o quanto você se adoece também nesses espaços. Então, beleza. Aí você chega. Tô lá nos 2,5%. Tá. Você chega. Só que você vem de outros lugares. Ou você vai, eu quero então, agora vou socializar aqui, né? Que isso é uma das coisas que se fala. Tá. Por que diferença entre homem e mulher? O homem vai lá socializar, vão jogar junto, não sei o quê. E as mulheres, normalmente executivas, não fazem isso. Aí, se você vai tentar ir para um padrão. Beleza, meu salário é X, tá? Tenho 2 dígitos de salário. Só que o que se tem de história e que normalmente... O que acontece é que quando a pessoa negra ascende, ela é a primeira que fez a faculdade, portanto, ela é a que cuida da família inteira. Ajuda o pai, ajuda a mãe, aí não tem o espaço para poder... Não tem espaço para você poder ir para Disney lá e fazer o curso de CX da Disney, porque não dá para você investir naquilo, porque você tem a sua família inteira para cuidar, você é a referência. Uhum. Se alguém não tiver dinheiro, é para você que vai ligar. Uhum. Eu falo que às vezes não só disso, mas comparado às minhas amigas, e claro, aí eu acho que a educação é uma das coisas que muda muita coisa, mas também tem que ter esse pensamento, porque... Eu, por exemplo, comecei a estudar e era isso. Não tinha dinheiro, mas aí chega uma hora que eu falei... É que você focou... Eu foquei. É que você pegou o dinheiro. Falou, eu comprei roupa porque eu achei que era isso. Então você pegou tudo que você podia, você investiu. Eu não comprei casa, eu morava de aluguel. Por 15 anos. Por quê? Porque eu tinha que fazer minha faculdade e meu marido também tinha que fazer, que era um homem negro, que também não tinha. Eu já tinha faculdade, né? Assim, eu tive, apesar de tudo, eu saio de um lugar extremamente privilegiado, porque eu tinha uma família super estruturada, meu pai e minha mãe. Meu pai pagou a minha faculdade em 1995. Que é bom. Que era um rim por mês. E ainda foi 95, porque eu me formei em 93. E aí, em 94, eu falei, não, era na época da URV. E aí, você não sabia quanto, tipo assim, a prestação hoje é X. E todo mês... Todo mês tinha atualização. E aí, quando foi em 95, eu falei pro meu pai, pai, você consegue pagar? E aí, eu vou tentar arrumar emprego e eu pago. Não consegui emprego, não. Só consegui estágio. Tinha estágios que eu ganhava pouquíssimo. E desde o começo da carreira, eu fiz secretariado, né? Técnico em secretariado. Eu e minha amiga, nós duas, mesma nota de sala, fazíamos teatro juntas já no ensino médio. Então, mesma vivência, mesmas características, mesmo tudo. Ela passava no estágio bom e eu não conseguia. E assim, aí eu falo que ela foi minha aliada, porque ela ia e depois ela me trazia. Puxava. Então, foi assim, ela entrou na época no estágio da Telesp, que era um estágio sensacional, top. Ganhava muito, tinha acesso ao computador, já conseguia fazer as coisas no computador, não era máquina de escrever e tal. E aí, ela foi, eu não fui. Só que aí ela ficou lá dentro, até achar um lugar, aí fui pra lá. Entrei. Depois teve o banco também. Na primeira eu não passei, na primeira entrevista eu não passei. Ela foi? Ela foi. E eu que falei pra ela, minha amiga falou que tem vaga lá no banco. Ela entrou e ela ficou na cabeça da gerente. Traz minha amiga, ela é boa, ela sabe vender. E aí tava numa época que ia começar a vender. Aí, porque antes era só atendimento. Tá. Aí depois começou, não, vai fazer empréstimo, vai vender capitalização. E aí ela ficou falando, não, ela é boa, ela vende. Nem vendi, mas ela foi e contou. E ela foi, me colocou lá dentro, assim, pegando pela mão. Por isso que eu falo, pra mim, a questão, sim, não tem como ignorar essa questão social, ela vai fazer, só que a diferença é que, exatamente, né, eu e ela conseguia os melhores empregos por ser branca. Você tinha uma barreira aqui no começo. E eu tinha uma barreira, então... E essa barreira, ela continua. Agora tem o etarismo também, né? Porque eu falo outras coisas. Que a gente sabe que eu tenho acompanhado ali na comunidade
As meninas que têm mais de 40 anos são Já as que começa a estão com dificuldade. mais dificuldade ainda de se recolocar. E, de novo, mesmo com bagagem, com um monte de formação, com experiência, com olhar de futuro, né? Porque eu sempre falo, tá, as pessoas têm medo de você ser o velhinho que, né? Ah, lá atrás você fazia isso, você... Não. Tá, com olhar de futuro. Estão se atualizando. Mesmo assim, as empresas não chamam. Aí eu falo, não ponham idade no currículo, mandem o currículo sem idade. É claro, a sua experiência, às vezes, você vai bater o olho, você já vai entender ali, né? Meu currículo, você olha, você já sabe quantos anos eu tenho, mais ou menos. Eu sou meio suspeito que eu acabei de contratar... Eu sou sócio de uma outra empresa, eu acabei de contratar um cara de 79 anos. É um bicho, é um monstro. Mas, enfim, outra história. Então, e é isso, né? Quando a gente fala de o que a diversidade e a inclusão traz de diferencial para as empresas e que até então elas vinham ignorando, né? E ainda... Estão engatinhando. Mas você vê uma melhora? Sim, claro. Mudou muito. Eu acho que melhorou muito. Então, melhor é aquilo que, né, você tá aqui, você continua no mesmo caminho. Sim. Não rompeu. Tá bom, mas melhorou muito. Melhorou muito. Tanto que hoje eu escuto meninas falando que, eu nunca passei por uma situação que eu achava que fosse racismo. Meninas mais novas. Mais novas. Algumas realmente não passaram, outras Não às vezes perceberam? não percebeu, porque é isso, né? Eu falei, ele começa a ficar meio velado, então algumas coisas, você observa isso. Nossa, por que a reação para um é diferente? A gente tá. Big Brother aí discutindo exatamente esses assuntos de que é o que a gente percebe na realidade. Por que para um as pessoas reagem de um jeito, para outro reagem de outro? Porque um tem autoridade, o outro precisa se provar mais para poder fazer. Porque ainda os espaços, eu falei com uma pessoa tem um mês, enfim, ele queria que eu fosse palestrar lá no evento dele, e aí ele falou que ele descobriu agora que, sei lá, não sei quantos eventos ele já fez, 5, 6 eventos, e não tinha nem mulher negra. Então, algumas pessoas estão entendendo agora. E umas estão querendo realmente mudar. E outras, assim, tá entendendo, mas na prática, e até às vezes tem o discurso, mas na prática não tá mudando, assim. Entendi. Porque, e aí você ouve assim, mas é muito difícil contratar pessoas negras pro cargo de alta liderança. Tem que baixar minha régua. Assim, esta régua é racista, porque essa régua, ela foi uma estrutura que faz você escolher pessoas que fizeram a mesma faculdade que você, que estão nos mesmos espaços que você. Aí você não vai conseguir realmente achar a pessoa negra igual a você. Entendi o ponto da regra. Então, esse o ponto então, assim, experimenta outras coisas. Experimenta aqui, assim, o cara, né, eu sempre falo, as pessoas falam, fiz intercâmbio e foi sensacional. Fritei hambúrguer, não sei o quê. Tá, na periferia a gente... Faz tudo isso aí. Eu nem precisei fazer intercâmbio, já fiz tudo isso. E se é bacana, e é bacana essas vivências, por que você não não fazer a leitura de pessoas da periferia como sendo bacana? Eu quando contrato alguém, eu sempre falo, cara, me conta sua história. Eu vou contar quando eu tive meu primeiro endereço de CLT. Eu falei, esquece o CLT, eu não tô nem aí com a carteira. O que você fez? E por quê? 14 anos eu ajudei não sei o quê, porque eu queria ter um dinheirinho pra não sei o quê. Opa, isso me interessa. É a pessoa que foi atrás, que se virou, que ajudou, que mesmo tímida venceu o negócio e foi falar com fulano pra conseguir um trabalho. Então, eu acho que é simples, porque isso aqui é gente proativa. Pra mim não importa nada, importa se ela tem a vontade. Eu falo, eu nunca pensei assim, meu time tem que ter X% de pessoas pretas, X% de branco. Mas eu sempre fui nas histórias. Ouvindo as pessoas. Aí você pega, se a pessoa tem a vontade ou você é meio... E aí não é uma limitação física. Porque falo, gente, todo mundo tem uma limitação. Sim. Né? A gente tem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer. O que a gente faz? A gente adapta. Então, por exemplo, tinha o primeiro grupo de pessoas com deficiência que entrou no Real, e aí, principalmente naquela época, por força de lei, né? Sim. Ficou comigo. Eram, acho que, 10 pessoas. E aí, assim, dá trabalho? Dá, porque você tem que entender a necessidade de cada um. Então, assim, olha, diferente. Pra esse, eu preciso... Então, assim, esse daqui vai ter 10 minutos a mais de intervalo, porque ela tem uma dificuldade de mobilidade
pra ir até o refeitório. Então não dá pra eu dar 20 minutos. E aí fui lá brigar com o time de planejamento e falei, não, gente, o dela é meio. E ó, e você põe a amiga junto, porque ela não vai sozinha. Sim. Ela usa muleta, ela precisa que alguém puxe a cadeira. Então, assim, as duas vão fazer 30 minutos. Só que se a gente entende a história de cada um, com certeza você tem a melhor pessoa trabalhando com você. Você vai entender a história, você vai colocar num lugar que ela vai entregar o melhor dela. E pra mim, isso a gente deveria fazer com todo mundo. Independente de qualquer coisa. A gente que tem coisas que são mais óbvias, que você vê e já toma decisão, mas tem outras que você não percebe muito, então você não dá bola. E aí, eu acho que tem isso, né? Eu já ouvi falar assim, mas dá muito trabalho, né? Tem que... e agora tudo é isso. Não, agora, não é agora. Que eu posso contar relatos de 400 anos atrás, onde era racismo também. Mas, vamos lá, porque... Da onde vem o preconceito? Vou construir aqui junto. Preconceito é uma coisa... Eu vou falar um negócio e vai ficar chocada, tá? Mas eu vou explicar. Preconceito é uma coisa boa. O ser humano que não era... Vou explicar. O ser humano que não era preconceituoso na base, ele encontrava um outro grupo, um outro animal... vem cá, me abraça. Alguém matava ele não tá aqui hoje pra contar a história. Então, o ser humano que está aqui hoje é o que fala assim, cara, peraí, se a pessoa usa um colar no pescoço, não é da minha tribo, ela é diferente, eu vou me armar aqui contra ela. Eu vou tomar um cuidado. Até ver que não era uma ameaça. Então, como é que eu posso dizer? Biologicamente ou instintivamente, o preconceito existe. Exatamente. Cabe a gente entender que a gente evoluiu pra caramba e que, cara, por mais que venha um sentimento, olha, ela é diferente. Tá bom, ela é diferente. Deixa eu conversar. Ela não vai me atacar, ela não vai puxar um tacape e dar na minha cabeça. Então eu acho que esse é o ponto. As pessoas têm que, primeiro, aceitar. Existe preconceito. Todo mundo tem preconceito. Sim, todo mundo tem. Eu vejo alguém, sei lá, do outro lado da rua, com umas roupas meio rasgadas, eu vou ter um preconceito. Tá bom, eu vou ficar mais atento, mas não quer dizer que eu preciso agredir a pessoa, xingar ou excluir. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Assim, o preconceito todo mundo tem, a gente vai ter. O problema são os estereótipos. E como você age frente ao preconceito. Isso. E aí, assim, é isso. É igual o animal. Vai lá, dá uma cheirada, entende se aquilo é uma ameaça ou não. É isso, é instintivo. A gente vai... Só que o ponto é... Muitas coisas reforçam esses preconceitos. E é esta a luta. Sim, você cria estereótipo em cima disso, aí vai embora. Assim, a gente precisa parar de reforçar alguns preconceitos. E quando... você não vê pessoas negras em espaço de poder, é um jeito de reforçar preconceito. Porque aí você olha e você fala, que o que, né, várias pesquisas aí, várias coisas. Tá, pensa no executivo. Vamos voltar agora para os mundos atuais. Inteligência artificial. Pede para ela um executivo. Descrever um executivo. Você acha que ela vai colocar sim. E aí, assim... ela não é preconceituosa, é exatamente isso. Ela tá fazendo os algoritmos. A base toda que existia. A base toda que existe. Então, o que a gente precisa, e não vai mudar do dia pra noite. Eu falo, a minha luta não é nem por mim, é porque meu filho tem uma geração que seja uma geração você melhor. Já rompeu, né, tudo isso. Exatamente. Então, pra você, não vai mudar muita coisa. E aí, né, quem rompe o primeiro, né, quem quebra a primeira vidraça vai sair muito mais machucado, mas a ideia é, beleza, eu rompi, agora eu abri espaço para que outras pessoas venham. Porque o que a gente não quer, e a comunidade nasce disso, eu não quero ser a única nos espaços, até porque eu tenho certeza, eu já tinha certeza que tinha muita gente talentosa, e aí depois quando a gente tem agora mais de 300 mulheres na comunidade, e eu sou mentora ali, eu converso com muitas delas, e eu falo, meu Deus, que pessoas incríveis, e assim, tem um pessoal, as meninas, minhas duas companheiras lá de fundadoras, falam, então, fiz 1 hora de mentoria ontem, 1h30, 2 horas com a pessoa, ela arrumou emprego no dia seguinte. Cara. Por quê? Simplesmente que eu conto pra ela, tiro dela a sabotadora que tem. Sim. Aí fala, é mágica, né? É magia? Não é magia. É porque eu vou direto nas sabotadoras e falo, querida, você é um potencial. Aí eu tenho algumas com currículo incrível que já foi gerente. Então eu tô fazendo processo seletivo para assistente.
não, você não vai passar no processo seletivo para assistente. Porque você tem muita bagagem para ser assistente. Sim, você vai ter... mas eu não consigo. Você vai conseguir. Você vai contar isso. E assim, é difícil, mas não é impossível. Ainda existe preconceito? Sim, existe. A gente precisa mudar isso, a gente precisa... E aí a gente precisa falar sobre isso para as pessoas não acharem que tá tudo bem. Não tá tudo bem ainda, mas já melhorou. E aí a gente, né, a comunidade acaba fazendo essas conexões e facilitando muita coisa. Entendi. Porque eu tenho uma que já é gerente, traz a outra para ser coordenadora. Então a gente vai ali fazendo o nosso network e dentro da nossa bolha tentando trazer as outras meninas ali. Muito bom, Cris. Assim, história fantástica. Adorei te conhecer. Uma pessoa super pra cima que, como você falou, na época super difícil, venceu tudo isso e agora tá preocupada em ajudar os outros que ainda não venceram. Então, pô, muito obrigado. Foi um prazer. Pena que já acabou o tempo, mas brigadão. Foi show de bola. Prazer é meu. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E assim, pra quem é uma mulher negra da área de sexo ou quer estar na área de sexo, na comunidade Negras na Sex, estamos no Instagram, no LinkedIn, lá tem o formulário para entrar, e aí entra dentro do grupo do WhatsApp e recebe aí todo esse carinho, esse apoio que a gente tem. Muito bom, brigadão.